Atenção, passageiros! Todos a bordo que a nossa viagem pela história dos trens já vai começar. Piuí! Isso mesmo! Olá para todo mundo! Se preparem porque essa vai ser uma aventura e tanto, cheia de fumaça, muita velocidade e, claro, invenções geniais que mudaram o nosso mundo para sempre. Olha só que doideira! A gente começou assim com uns vagões de madeira bem simples, que eram puxados por cavalos. Mas e hoje? Olha para isso! A grande pergunta é: como é que a gente saiu daquilo para chegar nisso aqui? Nossa, é uma diferença absurda, né? De um lado você tem a força de um cavalo, que é forte, mas do outro a gente tem uma máquina com uma potência que viaja mais rápido que um carro de corrida. É surreal. Então, tá todo mundo pronto? Nossa primeira parada tá chegando. Piuí! Chegamos na Era do Vapor. É aqui que a gente vai conhecer umas máquinas que faziam um barulho e uma fumaça que só vendo. Beleza, mas como é que essa geringonça gigante funcionava? Parece complicado, mas é mais simples do que parece. Pensa numa chaleira, sabe? Daquelas que a gente tem em casa. Agora, imagine uma chaleira gigante e super forte. A água lá dentro ferve, vira um montão de vapor e a força desse vapor é tão grande que empurra umas peças que fazem as rodas girarem. Assim, ó, tchuk 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 tchuk. Era o poder da água quente movendo um verdadeiro monstro de ferro. E essa ideia, gente, foi tão boa que se espalhou que nem vapor. Em 1825, aconteceu uma coisa incrível. A primeira ferrovia pública do mundo foi inaugurada. Sabe o que isso significa? Que pela primeira vez na história, qualquer um podia ir lá, comprar uma passagem e viajar de trem. Foi uma verdadeira revolução na vida das pessoas. E aí começou uma corrida maluca para ver quem construía a melhor locomotiva. O inventor Richard Trevithick foi quem deu o pontapé inicial, mas quem brilhou mesmo foi o George Stephenson. Em 1829, ele criou a Rocket, que em português quer dizer foguete. E o nome era perfeito, porque ela era a locomotiva mais veloz que alguém já tinha visto. Mas ó, não vai pensando que esses gigantes de ferro surgiram para levar a gente passeando, não. A missão deles no começo era outra, era trabalho pesado. Eles tinham que carregar toneladas e mais toneladas de carvão, minérios, essas coisas bem pesadas, sabe? Das minas até as fábricas. Foi assim, carregando tudo isso, que eles começaram a conectar o mundo. E aí, claro, com o tempo viram que dava para levar pessoas também. E depois disso, gente, não teve mais como parar. Os trilhos começaram a se espalhar por todo lugar, em todos os continentes. Era como se alguém estivesse desenhando um mapa novo no mundo, ligando todos os pontos importantes com linhas de ferro. E é claro que o Brasil não ia ficar fora dessa festa, né? Em 1854, o primeiro apito de trem foi ouvido aqui nas nossas terras. Foi a Estrada de Ferro Mauá, uma ideia genial do Barão de Mauá. O progresso finalmente estava chegando por aqui, sobre trilhos. E os engenheiros daquela época não paravam quietos, eles ficavam pensando em soluções para tudo. E aí alguém teve uma ideia que parecia meio maluca. E se a gente fizesse o trem andar por debaixo da terra? Pois é. Em 1863, lá em Londres, eles construíram o primeiríssimo metrô do mundo. Foi a grande solução para movimentar um monte de gente nas cidades, que já estavam ficando enormes. Só que o motor a vapor, apesar de incrível, tinha lá seus problemas, né? Fazia uma fumaça, uma sujeira. Por isso, com o tempo, os engenheiros criaram motores melhores. Primeiro veio o motor a diesel, com aquele barulhão forte, sabe? E depois veio o motor elétrico, que é super silencioso e não solta fumaça nenhuma. Muito, mas muito mais eficientes. E agora, pessoal, se preparem, porque a gente chegou na parte mais radical da nossa viagem. Vamos dar um salto direto para o futuro para conhecer os trens que parecem de filme. É melhor se segurar firme aí porque a velocidade vai aumentar, e muito. E o primeiro de todos, o que abriu caminho para essa nova era, foi o Shinkansen, lá do Japão, em 1964. Ele ficou famoso no mundo todo como trem-bala, e não é para menos. Ele mudou completamente o jeito de fazer viagens longas. Pela primeira vez, viajar de trem começou a competir de igual para igual com viajar de avião em questão de tempo. 300 km por hora. Vocês têm noção do que é isso? É uma velocidade absurda. É mais rápido do que a maioria dos carros de corrida consegue ir. Imagina só, você entra no trem e antes mesmo de terminar de assistir um filme, você já chegou numa cidade que fica super, super longe. É simplesmente incrível. Agora, se vocês acharam isso rápido, esperem para ver a tecnologia mais doida de todas, o maglev.
Gente, isso parece mágica, sério. Ele usa uns ímãs gigantes e superpoderosos, tanto nos trilhos quanto no próprio trem. E como a gente aprende na escola, ímãs com o mesmo lado, o mesmo polo, se repelem, certo? Eles se empurram. Então, o trem simplesmente levanta um pouquinho e flutua. É isso mesmo, ele viaja sem nem tocar nos trilhos, deslizando pelo ar. É o futuro chegando com tudo. Pois é. E hoje em dia, os trens continuam sendo super importantes pra gente de muitos jeitos. São eles que carregam as maiores cargas do mundo, sabe? Aquelas coisas que a gente compra nas lojas. São eles que fazem as viagens super rápidas entre as cidades e também são o metrô que muita gente usa todo dia para ir trabalhar ou para a escola. E o mais legal é que eles até viraram passeios turísticos divertidos, como as velhas Marias Fumaças, que nos dão a chance de viajar um pouquinho de volta no tempo. Pois é, pessoal, nossa incrível viagem pela história dos trens está chegando na estação final. A gente viu de tudo, né? Trens a vapor, a diesel, elétricos e até trens que flutuam. Exato. Mas a história nunca para de ser escrita. A inovação continua a todo vapor. E a grande pergunta que fica no ar é: e agora? O que será que vem por aí? Para onde esses trilhos ainda vão nos levar? Uma coisa é certa, o futuro promete ser ainda mais rápido e mais surpreendente.